A plataforma MKT2Easy disponibiliza campos padrões para você cadastrar seus contatos, como nome, e-mail e marcadores. No entanto, você tem uma flexibilidade de criar quantos campos desejar de acordo com as características do seu negócio. Por exemplo, cidade, sexo e qualquer outro que faça sentido para utilizar nas suas segmentações ou personalização de e-mails. Imagine que você tem uma loja de roupas masculinas e femininas e precisa criar campanhas segmentadas por sexo. Você vai precisar criar este campo, coletar essas informações dos seus contatos, seja por formulário ou outro tipo de integração, e então usá-las na segmentação. Ou ainda um campo para ser utilizado na personalização de conteúdo. Por exemplo, o nome da empresa. Ao criar um e-mail, você usa o valor dinâmico deste campo no texto, tornando o conteúdo mais personalizado. Portanto, apenas crie aqueles campos que vão te ajudar na sua estratégia de marketing digital, ok? Então vamos passar por alguns passos, criar novo campo e depois entender os tipos de campos. Para criar um novo campo, clique no menu Contatos, Listas e lá em cima no botão Configurações. Depois clique na aba Campos da lista e em Adicionar campo. Preencha com o título, com o tipo do campo, que vamos detalhar no próximo passo. Defina se é um campo de preenchimento obrigatório no cadastro do contato e se faz parte de um agrupamento. Por exemplo, endereço pode ser um agrupamento dos campos rua, número, bairro e cidade. Prontinho, clique em salvar. Cada tipo de campo atende um cenário específico. Texto simples tem um limite de 80 caracteres e aceita letras, números e caracteres especiais. Um exemplo seria um campo para razão social. Agora, se você precisa de um campo para armazenar textos maiores, o tipo ideal é texto múltiplas linhas, que, como o nome diz, aceita mais de uma linha com limite de 65.535 caracteres. Pode ser letras, números e caracteres especiais, por exemplo, descrição da empresa. Por este tipo armazenar grandes quantidades de texto, ele tem algumas restrições, ok? Por exemplo, no caso do campo descrição de empresa, você não poderia filtrar os contatos que tenham a palavra presente, ou qualquer outra. Nós temos um vídeo com mais detalhes sobre as características deste campo. O campo numérico aceita apenas números, sem traços, pontos nem espaços, apenas de 0 a 9, ideal para a quantidade de compras do contato na loja ou ainda para armazenar idade. Um exemplo de automação para esse tipo de campo seria enviar um e-mail para os contatos que já atingiram 10 compras na loja, ofertando um desconto mega especial. E para telefone é um tipo específico para ele, nós vamos ver mais para frente. O tipo decimal é parecido com o numérico, porém aceita vírgula ou ponto. Limite de 14 caracteres. Usar, por exemplo, em valores de compras e qualquer situação que possa ter um valor quebrado. O tipo data aceita 8 caracteres, incluindo número, barras e hífen. Você pode guardar uma data de nascimento, por exemplo. O campo data e hora aceita 14 caracteres, incluindo números, barras, hífens e 2 pontos. O campo telefone é um tipo especial de numérico, reservado apenas para guardar números de telefones. Ele tem um limite de 20 caracteres, aceitando somente números no formato DDI, DDD e número. É muito importante configurar este campo com o tipo correto, pois o sistema utiliza em algumas automações, como envio de SMS. Token de aplicativo é um campo para armazenar uma identificação do aplicativo para o envio de notificações push. Ele não tem tamanho limite, mas precisa estar no formato número, barra reta horizontal, seguido do token. Dá uma olhada no nosso vídeo para aprender como configurar notificações push e usar esse campo. O campo de valores únicos é para campos onde os valores são pré-definidos e o contato poderá ter apenas um desses valores vinculados ao seu cadastro. Por exemplo, uma lista de estados. Há um limite de 80 caracteres para cada valor, aceitando letras, números e caracteres especiais, e você pode criar até 10.000 valores na lista. Após você criar o campo, basta clicar no ícone de valores e adicionar todas as opções. E por último, o campo de lista de valores múltiplos. A ideia é parecida com a anterior, também com valores pré-definidos. O limite de cada valor é 80 caracteres e o número de valores é limitado a 256. A principal diferença é que o usuário pode ter vinculado nesse campo mais de um valor. Por exemplo, categoria de interesse. Você cadastra a lista de interesses e o usuário pode ter um ou mais vinculados ao seu cadastro. Uma informação importante final. Os campos de tipo texto simples têm uma configuração adicional que é a aplicabilidade. Basicamente, você consegue definir se os valores podem ser usados para segmentação ou se somente poderão ser usados para personalização de conteúdo.
Por exemplo, se você marcar o campo empresa como texto simples, com aplicabilidade permitindo o uso para segmentação, ao configurar uma segmentação você consegue filtrar pelo valor de empresa que desejar. Clicando na caixinha acima, você visualiza apenas os campos que não podem ser usados para segmentação, ou seja, aqueles que são usados apenas para personalização. Para aprender a usar os campos personalizados ou a criar uma segmentação baseada nos campos, veja nossos vídeos sugeridos. Valeu e até lá!